Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Nessa semana vimos um pouco sobre funções contínuas, dando continuidade, olha só, ao assunto de limite. Então, funções contínuas, deixa eu dar uma acertada aqui na letra, funções contínuas. Beleza, o que são funções contínuas para a gente? Intuitivamente, é o seguinte: quando você tem uma função e você quer ver o que acontece com essa função nesse ponto, a continuidade é algo que você pode imaginar da seguinte forma, que conforme você vai chegando cada vez mais próximo aqui do ponto A, você também vai chegar cada vez mais próximo do valor de f de A. Tá certo? E isso daí a gente pode traduzir na seguinte definição. Então, dizemos que a f ela vai ser contínua no ponto A se limite de x tendendo a A da nossa função, f de x, for exatamente igual a f de A. Certo? Uma outra maneira que você pode imaginar para entender isso é que, no caso, estamos com funções reais, da reta na reta. Então, os gráficos dessas funções vão ser essas linhas aqui. Então, você pode imaginar que é uma linha que não possui quebra. Tá? Por exemplo, se a gente pegar a função f de x igual a x², essa função ela vai ser contínua em todos os seus pontos. Faltou falar o seguinte, eu digo que a função é contínua no ponto A em questão, quando a gente tem esse limite aqui no ponto A, e se ela for contínua em todos os pontos, a gente diz simplesmente que a função é contínua. Tá? Então aqui, só para deixar claro, então aqui é contínua em x igual a A, e dizemos simplesmente que f é contínua, sem mencionar ponto nenhum, se f for contínua em todos os pontos do seu domínio. Do seu domínio. Muito bem. Então, no caso aqui, como é que a gente pode enxergar que a função é contínua em todos os pontos nesse caso? Para a gente provar algo em geral, assim, a gente fixa um ponto arbitrário qualquer, Então, a gente poderia até chamar de um nome diferente, Poderia falar que esse ponto aqui é o ponto B. E aí eu quero ver se a função ela é contínua nesse ponto B. Se eu fizer isso, como eu não estou atribuindo valor nenhum a esse ponto B, significa que eu estou pegando ponto em todo o domínio da função x², que vai ser exatamente a reta toda. Tá? Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, a gente tem que, por um lado, f de b é igual a b², certo? E por outro, a gente tem que, quando pegamos limite de x tendendo a b de f de x, isso aqui é igual a limite de x tendendo a b de x², certo? E aí, se você não tiver muita confiança para fazer direto, a gente pode usar uma propriedade que a gente viu nas aulas anteriores, que é o seguinte, que quando eu tenho esse quadrado, ou qualquer potência, a gente pode escrever assim. Tá? Aí esse limite aqui vai dar exatamente b, e aí você adiciona o quadrado. Olha só, o que aconteceu? Aqui acabamos de verificar
né, que o limite vai ser exatamente igual ao f de b, né? Então, portanto, né, que temos que limite de x tendendo a b de f de x é igual a f de b. Então, aqui a gente tem que f é contínua em b. Porém, como b é um ponto qualquer, então f vai ser contínua em todos os pontos. Então, portanto, eu digo simplesmente que f é contínua. Tudo bem? Muito bem. Então, agora, vamos dar uma olhada nesse seguinte exemplo. E se eu pegar a função g de x igual a 0, se x é menor do que 1, e 1 se x é maior ou igual a 1. Repara o seguinte, né? O gráfico dessa função é algo que é quebrado, assim, né? Então, a gente tem que ela vale 0, né, até o ponto 1, certo? Para x menor do que 1. E lá, então, vamos supor que aqui é o ponto 1 no ponto, aqui na coordenada x. Aqui temos o 1 na coordenada y. Então, de 1 para lá, ela é constante igual a 1. Então, ela é constante igual a 0 até aqui o 1, excluindo o ponto x igual a 1. E ela vai ser constante, desculpa, que é constante igual a 0, né? Até o ponto x igual a 1, excluindo o ponto 1. E constante igual a 0 a partir de 1, né? Maior ou igual a 1, tá? Aí a pergunta da vez é o seguinte, né? A função ela é contínua no ponto x igual a 1, essa função g? Bom, pela figura, né, a gente vê que não, né, porque tem essa quebra. Mas como é que a gente pode mostrar isso? Bom, basta mostrar que limite de x tendendo a 1 de f de x vai ser diferente de f de 1. Uma vez que a gente mostra isso, acabou, né? Então, a primeira coisa que a gente repara é que é o seguinte, que f de 1 ele vai ser igual a 1, tá certo? Então, a gente tem que mostrar que... Ou, a gente tem dois caminhos aí, né? Ou mostrar que o limite aqui vai dar um valor diferente do 1, ou mostrar que esse limite não existe, tá? E aqui, o que é mais fácil a gente verificar? Que, de fato, o limite não existe, né? Só para lembrar, a gente tem o seguinte, tem um resultado que diz que limite de x tendendo a de f de x é igual a um L, se e somente se tivermos que os limites laterais são iguais. E iguais a L, né? São iguais a L. Tá? Então, beleza, né? Então, se a gente tiver que esses limites são... Se a gente tiver que existem os limites laterais e eles são iguais a L, então o limite aqui, né, sem o sinal, existe. Tá? Então, aqui é o seguinte, né? Para a gente mostrar, por exemplo, que o limite não existe, basta mostrar que o limite tem valores diferentes, né? Os limites laterais, perdão. E é exatamente isso que a gente repara, né? Porque quando a gente vem aqui pela esquerda, o limite de x tendendo a 1 pela esquerda dessa função g de x, acho que aqui eu cometi um equívoco, né? Aqui é de tudo g, viu, gente? Que eu fico com f na cabeça, né? Mas aqui é tudo g, tá bom? Então aqui é g.
e aqui é G também, e aqui é G. Aqui a gente deixa F mesmo, que faz de conta que seja de maneira tipo geral, né? Tipo, para uma função F qualquer, a gente tem que se valer isso aqui, beleza? E voltamos aqui para a nossa G, né? Então, beleza, eu vou mostrar o que, né? Que os limites laterais são diferentes. Então, o limite aqui indo pela esquerda vai dar o quê, né? A gente acompanha essa reta aqui. Então, aqui vai dar 1. Desculpe, vai dar 0, né? E quando a gente olha aqui o limite pela direita, vai dar o quê, né? Vai dar 1. Certo? Então, como os limites são diferentes, né, os limites laterais são diferentes, portanto, o limite de x tendendo a 1 de g de x não existe. Tá? Então, sendo assim, a gente tem que a f ela vai ser descontínua nesse ponto aqui. Muito bem. Agora, deixa eu ver o que temos mais. Bom, assim como a gente tinha para limite, né, que soma a soma dos limites é o limite da soma, o produto dos limites é multiplicar um limite por outro, é eu pegar o limite da multiplicação. A gente vai ter a mesma coisa para, para funções contínuas também. Eu vou copiar aqui, que aí vai ser mais fácil. Que é nas notas está o teorema 7.1. Deixa eu pegar aqui. Aí vai ser mais rápido que eu ficar escrevendo aqui. Então aqui é o seguinte, ó. A gente tem esse teorema aqui, tá? Então, uma vez que a gente já conhece, né, as funções contínuas, se a gente fizer as seguintes combinações, né? Aqui faltou um G, aqui é G, tá? Se a gente fizer as seguintes combinações, a gente produz novas funções contínuas, tá certo? E uma consequência disso, né, que a gente consegue provar que polinômios são funções contínuas e funções racionais também, que são quocientes de polinômios, também são funções contínuas. Pelo seguinte, né, um polinômio para a gente é algo que tem a seguinte cara, né, sei lá, x² mais x mais 1, 3x³ mais 4x² mais 6x mais 2, e por aí vai, né? São números reais que multiplicam, né, potências de x, né? Onde cada expoente aqui vai ter que ser um número natural, tá? Então, a gente pode escrever de maneira geral um polinômio da seguinte maneira, né? Como sendo, por exemplo, Cn, que multiplica x elevado a n, mais Cn menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1, mais... Aí continua, né? Até a gente chegar no C1x mais C0, onde cada um desses Cs aí, né, C0 até Cn, são números reais, viu, gente? Tá? Ok. Aí o que acontece, né? A gente vai mostrar então, para a gente mostrar que isso tudo que um polinômio em geral é uma função contínua, no caso na reta toda, né, que é o domínio dessa função, a gente mostra em separado, né, que cada um desses pedaços aqui é contínuo, né, como uma função, né? Então aqui a gente teria uma função constante, né, f de x igual a c de 0, aqui uma função linear, né, seria c de 1 x, c de 1 vezes x, o próximo passo seria c de 2x², então tem uma função quadrática e assim por diante, né? Então, aqui a gente sabe que cada pedaço aqui vai ser contínuo, né? Porque
é constante porque cada uma dessas potências vai ser contínua, tá? Porque cada uma o limite de cada uma dessas potências vai ser exatamente isso daqui, que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? E aí, quando a gente multiplica cada função dessa por uma constante, então vai continuar sendo contínuo também. Então, com isso, a gente tem que cada uma dessas parcelas aqui vai ser contínua, e soma de função contínua é contínua, né? Então, se eu somar esse com esse, eu vou ter função contínua. Se eu somar com o próximo, eu vou ter função contínua, com o outro, assim por diante, até esgotar todos os casos aqui. Tá certo? E depois a gente tem que, se eu pegar dois polinômios, eu usei maiúsculo ou minúsculo para polinômio? Maiúsculo, né? Se eu pegar a divisão, o quociente aqui entre dois polinômios, isso também vai ser contínuo, tá? Desde que o quociente vai ser contínuo no seu domínio, né? Desde que o quociente seja diferente de zero, tá? Então, o domínio dessa função vai ser o quê, né? Vai ser todos os pontos que estão na reta, né? Exceto os pontos que tornam q de x igual a zero, né? Então, vai ser x pertencente a R, né? Tal que q de x, tal que x... deixa eu ver como é que eu posso escrever isso aqui de um jeito legal. Tal que q de x... É só colocar assim, ó, q de x é diferente de zero, tá? Então, para esse domínio aqui, essa função vai ser contínua, né? Pela quinta regra aqui, tá? Porque a gente provou no passo anterior que cada polinômio é contínuo, né? Então, é só eu juntar o que eu já sei, tá? Beleza. Para facilitar a gente a enxergar algumas coisas, né? Infelizmente não vai dar tempo de provar, mas a gente assume, para a gente usar, que as seguintes funções, elas são contínuas. Que são as seguintes. Tá? Então, acabamos de provar que polinômios são contínuos. Funções trigonométricas também vão ser, exponenciais também, racionais, que é o que a gente acabou de mostrar, trigonométricas inversas, que a gente vai ver algumas aqui ao longo do curso, né? E as logarítmicas, né? Lembre-se, né, que nos seus respectivos domínios, né? Porque as funções logarítmicas, o domínio dela são os reais positivos, né? Os reais positivos sem o zero. São os reais, né? Maior do que zero, estritamente maior do que zero, tá? Muito bem, com isso, aí a gente consegue dar uma olhada em alguns exemplos, né? Tipo, a gente consegue mostrar algumas novas funções são contínuas. Como, por exemplo, essa função aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A gente tem f de x igual a ln de x mais seno de x. Tudo isso dividido por x² menos 1. Tá? Aí a pergunta é o seguinte, né? Onde essa função é contínua, né? Bom, a gente vai ter que analisar a continuidade de cada uma dessas funções que fazem parte da f toda, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, começando com a ln de x, tá, pessoal? Lembrando sempre que ln de x é o quê, gente? É log, é a função log de x na base e, tá? Então, você acostuma com isso aqui, só com ln, que é muito comum essa função. Então, a gente sabe que o domínio dela é onde, né? Bom, a gente sabe desenhar o gráfico dela, né? Que é isso aqui, passa aqui no ponto 1, né?
Então, o domínio da função ln de x são os reais positivos. Tá? E o domínio da função seno de x? Função seno de x, a gente sabe que é algo assim, que pega a reta toda. Tá? Então, o domínio da função seno de x é toda a reta. Só que o que eu quero saber? Então, quando eu somar a função ln de x com a função seno de x, essa soma aqui ela vai ser contínua somente no intervalo em que as duas simultaneamente são contínuas. E esse intervalo vai ser o quê? Né? Vai ser de zero, né, até infinito, né? Ou seja, o domínio dessa soma é o domínio em que as duas são contínuas, né? E as duas são contínuas simultaneamente onde? Né? Nos reais positivos. Então, essas duas aqui são contínuas nos reais positivos. Tá? O que falta agora? Bom, a gente tem um quociente aqui. Essa função x² menos 1 é uma função desculpa, sim, não deixa de ser polinomial, né? Mas a gente viu especificamente que ela é uma função quadrática. E é uma parábola, né? A gente consegue até desenhar facilmente essa parábola aqui, que ela vai ser x² deslocado uma unidade para baixo, né? Então, ela vai ser algo assim, que vai ter raiz aqui no menos 1 e vai ter raiz no 1. Mas mesmo assim, né, o domínio dela vai ser a reta toda, né? Porque todo ponto da reta você consegue levar nessa parábola, tá? Então, a princípio, né, se eu pegar o quociente de cima por essa função x² menos 1, as três são simultaneamente contínuas nos reais positivos. Porém, a gente tem pontos, né, que dão um problema aqui embaixo, né, que são justamente as raízes aqui, menos 1 e 1. Só que como a gente já está olhando os reais positivos, a gente não precisa se preocupar com menos 1. Porém, a gente tem que se preocupar com o 1, né? Então, essa função toda aqui, ela vai ser contínua nos reais positivos, com exceção de 1, tá? Então, você pode colocar o seguinte, né, que a função f será contínua em R positivo com exceção, acho que escreve assim, ou exceto, né? Com exceção do ponto x igual a 1. Ou simplesmente você colocar que ela é contínua em R mais menos o valor 1 aqui, né? O conjunto unitário 1. Né? Também dá na mesma. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, depois disso, né? Aí a gente viu o nosso último conteúdo dessa parte de limite, né? Que são limites no infinito. Que, a princípio, né? Vamos considerar... Então, deixa eu só escrever aqui, né? Deixa eu passar isso aqui lá para cima. Então, limites no infinito. Muito bem. Então, aqui é o seguinte, né? Para a gente começar a entender, vamos considerar essa função aqui, ó. Função f de x igual a x² menos 1 de x² mais 1. Se a gente começar a botar alguns valores, a gente vai obter a seguinte tabelinha. Que vai ser essa daqui, ó. Deixa eu ver onde eu posso copiar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho.
Ok. Deixar essa tabelinha, ela cabe aqui embaixo? Cabe. Então, beleza, vamos deixar ela aqui, ó. Então, repara o seguinte, ó, que se eu colocar 0 aqui, vai dar menos 1, né, que vai zerar aqui e tal. Se eu colocar mais ou menos 1, dá 0. Se eu colocar 2 ou menos 2, vai dar esse valor. 3 vai dar esse valor. 4, 5. E conforme eu vou avançando, o que, que vai acontecendo, né? Tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, a função ela vai se aproximando de 1, né? Só que ela vai se aproximando de 1 por baixo. E aí, nesse caso, a gente vai ter o seguinte gráfico, ó. Então, imagina assim, ó, que ela começa aqui no 0, ela dá menos 1, né? Então, ela está aqui embaixo, tá? Depois, no 1, ela dá 0, né? Então, ela dá uma subida aqui. E depois, o que, que vai acontecendo, né? Ela vai se aproximando da reta y igual a 1, né? Então, aqui, ela vai se aproximando aqui de maneira negativa e de maneira positiva aqui também, tá? Então, nesse caso, a gente tem que, para valores muito grandes positivamente ou negativamente de x, a função se aproxima de 1. E para representar isso, a gente escreve da seguinte maneira, né? A gente escreve que limite, por exemplo, para x tendendo a mais infinito ou simplesmente infinito, né? Dessa função f de x, ou já vamos trocar pela expressão já, né? Que é x quadrado menos 1 x quadrado mais 1 vai ser igual a 1, certo? E quando eu faço esse limite só que para valores cada vez mais negativos, né, tendendo a menos infinito, aí eu posso escrever do lado de cá como sendo o limite de x tendendo a menos infinito de x quadrado menos 1 x quadrado mais 1 vai ser igual a 1 também, tá? Então, repara o seguinte, né, que x tender a mais infinito significa que eu estou considerando, né, x para valores cada vez maiores, né? E x tendendo a menos infinito, eu estou considerando x para valores cada vez menores, né? Só que maiores negativamente, né? Ou maiores em valor absoluto, né? Em módulo, né? Também é bem comum a gente chamar dessa forma, tá? Bom, aí a gente tem as definições, né, dos limites, né, de maneira intuitiva, que é dado pelas seguintes definições aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Foi exatamente o que eu disse, né, só que aqui de maneira geral, né? Certo? Então, de maneira geral, a gente tem isso, né? A gente tem que uma função f, né, definida no intervalo. Deixa eu só puxar para cá que eu vou explicar o que significa isso, né? Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cá. Só um momento. Tá. Bom, aí aqui é o seguinte, né, gente? Ó. A gente tem aqui essa função, né? Que ela está definida em algum intervalo de 0 a mais infinito. Isso aqui é só uma garantia para que a sua função ela não tenha fim, né? Ela não pare em algum momento, né? Que o gráfico dela, sei lá, ela poderia ter o domínio, por exemplo, de menos 1 até 1, né? E aí você não conseguiria aplicar esse limite para x tendendo a mais infinito, por exemplo, né? Então, você tem que garantir que no domínio da função ela vai embora para mais infinito, né? Então, nesse caso, ela tem que dar definida, né? Então,
tem que existir pelo menos um valor aqui, né, de maneira que ela esteja definida nesse intervalo aqui, né, de a até mais infinito, né? Bom, uma vez que você garantiu, né, que a sua função ela vai para infinito mesmo, né, desculpe, o domínio dela tipo vai para mais infinito, né? Aí você consegue aplicar o limite, né? Que é exatamente o que está escrito aqui, né? Significa que os valores de f, né, ficam arbitrariamente próximos de L quando tomamos x suficientemente grandes, né? Que é o que a gente viu aqui no exemplo anterior, né? Que conforme a gente toma x suficientemente grandes, a função aqui ela se aproxima cada vez mais de 1. Tá? Aqui vai se aproximar do limite aqui em questão, né? E para negativo, né, a mesma coisa, né? Desculpe, para limite para x tendendo a menos infinito, né? É a mesma coisa, quer dizer, não a mesma coisa, né? Que a diferença é que você tem que garantir, né, que pelo menos no intervalo que exista um elemento a, né, de maneira que o intervalo aberto aqui de a até menos infinito, né, ela esteja no domínio da f para você garantir que você pode aplicar esse limite, tá? Certo, então temos isso também. E além disso, lembra que lá atrás, né, quando a gente tinha que uma função, ela assumia esse comportamento aqui, por exemplo, ela vinha aqui, aí aqui ela subia e se aproximava de uma reta aqui na vertical, né? Que a gente chamava essa reta de assíntota vertical. Aqui a gente vai ter a assíntota horizontal, que é o que, né? Que é exatamente, né, é a reta em que a função se aproxima no limite para x tendendo a mais infinito, né, ou x tendendo a menos infinito, tá? De maneira mais geral, é essa definição aqui, ó. Então, deixa eu copiar aqui para gente. De maneira geral, é essa definição, tá? Então, a reta, né, chamada x, y igual a L, é chamada assíntota horizontal, né? Se para essa curva aqui, para esse gráfico, né, existe ou limite para x tendendo a mais infinito ou limite para x tendendo a menos infinito, tá? Aí nesse caso, a gente poderia pegar como exemplo a função inversa da tangente, né, que é a tangente a menos 1 de x. Essa função ela possui o seguinte gráfico, ó. Ela é uma função que ela é limitada aqui por cima pela reta y igual a π sobre 2 e aqui embaixo pela reta y igual a menos π sobre 2. E o gráfico dela possui o seguinte desenho, aqui, ó, ela se aproxima aqui em cima da reta, né? E aqui embaixo também da reta aqui, né? Então você vê que se a gente pegar o limite para x tendendo a infinito de tangente a menos 1 de x, isso vai dar π sobre 2. E se a gente pegar o limite para x tendendo a menos infinito de tangente a menos 1 de x, isso daqui vai dar menos π sobre 2. Então, com isso a gente conclui, né, que essa função ela possui duas assíntotas, né, horizontais, certo? Enquanto que a função tangente de x, né, ela possui infinitas assíntotas verticais, né, que vão ser retas lá, né, x igual a π sobre 2, né, e múltiplos, né, mais tipo, e outros múltiplos, né, que seria x igual a π sobre 2 mais kπ, né, com k inteiro, tá? Muito bem.
Aí, no final, a gente viu um último teoreminha, né? Para ajudar a gente a fazer conta. Que foi esse aqui. Esse teorema, essencialmente, ele diz que se a gente tiver funções com essa cara aqui para R positivo, né? Então, sempre que eu pegar limite para x tendendo a mais infinito ou a menos infinito, né, vai dar zero. Tá certo? Aí, por exemplo, é o que a gente viu algumas aulas atrás, né, que é a função, né, f de x igual a x quadrado, é 1 sobre x quadrado, né, que o gráfico dela faz algo assim, né, e a gente vê que quando a gente aplica para menos infinito, o limite vai dar zero, né, vai tender a zero, e para mais infinito vai tender a zero também. Mas isso é interessante porque isso ajuda a gente a fazer conta, né, porque se a gente se deparar com a situação de ter um quociente, sei lá, 2 dividido por x ao cubo, e calcular o limite disso para x tendendo a mais ou menos infinito, isso aqui sempre vai dar zero, né? E isso vai ser bem útil para a gente calcular alguns limites, né? Como, por exemplo, o seguinte limite aqui, que vai ser limite de x tendendo, aqui é mais infinito mesmo, né? De 3x² menos x menos 2 dividido por 5x² mais 4x mais 1. Certo? Bom, aí qual que é a técnica que a gente usa para resolver isso aqui, para a gente cair em algo parecido com isso daqui, né? Um quociente assim. A gente pega e divide o denominador e o numerador e o denominador dessa fração por x com a maior potência, né? Que nesse caso vai ser x². Então a gente pode reescrever esse limite como x tendendo a mais infinito, 3x² menos x menos 2, divido por x², divido tudo novamente, né? E reescrevo aqui dividido por x². E aí eu vou quebrando, né? Então nesse caso eu vou ter que vai ser igual a limite de x tendendo a mais infinito. Então aqui vai ser 3x² x² menos x dividido por x² menos 2 dividido por x². E aqui embaixo a gente vai ter tudo isso. Vou repetir aqui a mesma coisa, né? Então aqui é x² mais 4x, x² mais 1x². Tá. Aí a gente pode dar umas canceladas aqui, né? Isso aqui vai embora com isso aqui vai embora com isso aqui não dá para fazer nada, isso aqui vai embora com isso aqui vai embora com isso e aqui não dá para fazer nada. E aí a gente pode distribuir os limites, né? Então, distribuindo os limites, aí vamos ter limite de 3, né? Menos limite de 1 sobre x, menos limite de 2x², tá? Aqui tudo para x tendendo a mais infinito, x tendendo a mais infinito e x tendendo a mais infinito, né? Dividido por limite de 5 mais limite de 4 dividido por x mais limite de 1 sobre x², né? Então, tudo aqui, ó, x tendendo a mais infinito, x tendendo a mais infinito também e x tendendo a mais infinito também. Aí aqui meio que acabou, né? Porque agora o que acontece?
Aí aqui a gente tem o seguinte, esse limite aqui, ele vai dar 3, né? Porque eu tenho uma constante, né? Então é uma função constante que ela sempre vai dar 3, né? Então se mandar x para infinito, ela vai continuar dando 3 também. Aqui a gente tem o seguinte, a gente viu em sala de aula, né, que quando eu aplico esse limite, por mais que ele não esteja lá naquele teorema, mas o gráfico dele a gente viu que é algo assim, né? Então, quando a gente aplica o limite para x tendendo a mais infinito, isso aqui vai dar zero também, né? Então, isso aqui vai para zero. Isso aqui, pelo teorema, vai para zero. Tá? Ah, mas o teorema é diferente, né? Tem um 2 aqui. Então, mas se você quiser, você pode passar o 2 para fora. E aí vai ficar limite de 1 sobre x² vezes 2, né? E aí aqui vai dar zero multiplicado por 2, dá zero, né? E aqui embaixo, a mesma situação, né? Então aqui você vai ter que esse limite aqui vai para 5. Esse outro limite aqui vai para zero, que você pode tirar esse 4 aqui para fora também, ficar limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x, que dá zero, né? Só que multiplicado por 4 vai dar zero também. E aqui a mesma coisa pelo teorema, né? Então vai dar zero também. Então no final, esse limite vai dar 3/5. Viu, gente? É bem útil, né, esse teorema aqui para a gente estar calculando, né, esses limites. Tá? Bom, então acho que é isso, pessoal. Essa semana a gente fechou por aí a matéria, né? Aí depois eu deixei uma parte extra aí de definições precisas, que se der tempo eu faço um videozinho sobre ele também, e deixo como curiosidade, né? Que esse não é o foco do nosso curso, né? Bom, e já sabem, né, gente? Qualquer dúvida, me procurem e se cuidem e até a próxima.